Mais fácil. Eu quero agradecer, aqui diante dos irmãos, diante daqueles que também estão nos acompanhando pela internet, que o Ricardo se dispôs, a vir até aqui para estar conosco e para estarmos juntos, como família, porque a gente se conhecia há tanto tempo. Antes a gente se reunia, éramos 4, agora nós somos 9. Total. 5 mais 4, 9. O total, Então, é muito bom. Então, eu creio que Deus vai usar muito a vida do Ricardo para nos abençoar com uma palavra de Deus, e com certeza a palavra de Deus será alimento para as nossas vidas. Amém? Meu irmão, esteja à vontade em Deus. Amém? A paz do Senhor, irmãos. É 13 aninhos. Daqui desta sala, só a Edna que eu conheço há mais tempo. E é como o Danilo falou. Eu, especialmente nos últimos meses, par de anos, é algo que, por alguma razão, Deus me tem trazido sempre à lembrança. Danilo pegou-me, literalmente, levou-me para a sua casa, era às quartas-feiras à noite, e podia ter começado com um estudozinho leve, sei lá, ali no Evangelho, assim, uma coisa mais... Mas não! É Gênesis e vai de cabeça e sem receios e vamos embora. E foi um tempo que não chegámos ao fim, porque os planos de Deus eram diferentes, mas foi o início de uma caminhada junta e vamos até ao fim daquilo que Deus quiser que Ele nos vá usando para abençoar outras vidas. Amém? Como o Danilo falou, nós congregamos na vila, não é na cidade, da Malveira, ali na região de Mafra. Estamos a auxiliar o pastor Sandro, ao qual, obviamente, eu pedi, porque assim fui ensinado, pedi a sua bênção e autorização para estar aqui presente, porque responde a ele, estou debaixo da autoridade espiritual dele. Estamos ali desde o princípio do ano e estamos a trabalhar, a cooperar com a igreja para a edificar, a preparar para aquilo que eu creio que Deus ainda vai fazer ali. Eu creio que vai fazer aqui, que o espaço se vai tornar pequeno para todos aqueles que o Senhor vai trazer. E a mensagem que eu vos quero trazer hoje foi algo que eu já compartilhei lá e que está muito não só presente por razões óbvias, mas é uma mensagem que arde muito no meu coração, é uma coisa que me toca muito e que tem a ver justamente com isto, com o crescimento da igreja, com os trabalhos não só de evangelização, mas pós-evangelização. O que é que nós fazemos a seguir? E o título que eu lhe dei foi justamente a edificação da igreja. Eu queria começar por ler Êxodo capítulo 19. Eu venho sempre munido do meu esboçozinho, porque é assim que Deus trabalha em mim e espero que trabalhe através de mim nas vossas vidas. Êxodo capítulo 19, dos versículos 3 ao 6. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Moisés subiu até Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas: Vistes o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa.
Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Amém? Podem sentar. Vamos ver como é que Deus me sustenta, que estou desde sexta-feira e ontem com um forte ataque de alergia e a voz costuma ser afetada, mas Deus está a cuidar. Estas palavras que Deus deu a Moisés para ele transmitir ao povo que tinha acabado de resgatar foram dadas justamente depois de Deus ter acabado de tirar o povo do Egito. E se nós formos ler o relato a partir de Êxodo, especialmente a partir do capítulo 12, vemos que Deus fez, não só primeiramente através das pragas para preparar o povo, mas depois todo o processo de saída do povo do Egito foi algo sobrenatural. Não foi uma retirada estratégica de um exército, não foi um avançar pelas florestas, não. Deus tirou o povo de uma forma absolutamente sobrenatural do Egito, de uma forma que só Ele pode fazer. Lembramos-nos que Deus abriu as águas do mar para o seu povo passar a seco, assim a Bíblia nos relata, que nenhum deles se molhou durante a travessia daquele mar, mas de imediato Deus usou o mesmo mar e a força das águas para dizimar todo o exército de Faraó. Então Deus, através de Moisés, fala com o seu povo e diz qual é o seu plano, qual é o seu propósito para aquele povo, porque é que os resgatou, para criar a partir deles um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então vamos ver o que é que significam essas duas palavras, para nós entendermos o que é que Deus quer de nós quando Ele nos diz algo, convém nós entendermos o que é que Ele nos está a falar. Sacerdotes, naquela época e hoje com os devidos ajustes à nossa época, significava que aquelas pessoas que assim se eram intituladas tinham que se apresentar diante do Senhor com todas as questões que o povo levantava, com todos os problemas e temas e projetos e planos que o povo tinha, e eram apresentados diante do Senhor. Mas não só essa parte, mas também todos os pecados que o povo tinha eram apresentados pelo sacerdote diante do Senhor para que houvesse o sacrifício e o perdão por esses pecados. Depois do livro do Êxodo, em Levítico e Deuteronômio, temos de uma forma bem detalhada como é que Deus instruiu que esses procedimentos fossem feitos e a função sacerdotal fosse executada. Santos, uma nação santa, significava e continua a significar que aquele era um povo separado para Deus. Era um povo cujas vidas eram para o Senhor. As suas vidas eram para a glória e para o louvor de Deus. E como tal, isso significava que essas vontades, as vontades desse povo, tinham que ser submissas, submetidas e sujeitas à vontade de Deus. Submissas, porque a vontade de Deus tinha que prevalecer sobre todo o tempo. Não era mais a vontade de cada pessoa, mas a vontade de Deus para essa pessoa que tinha que prevalecer. Submetidas, porque aquilo que era a vontade do povo, a vontade de cada um, tinha que ser submetida a Deus para a sua aprovação. Sujeitas, porque eles tinham que aceitar a vontade de Deus. Se Deus determinasse, não é o que tu queres fazer, é o que eu quero fazer, e é exatamente o oposto, eles tinham que ser submissos e aceitar a vontade de Deus para a vida de cada um. Isso significava ser uma nação santa naquele tempo e continua a significar nos dias de hoje. 2 versículos à frente, no versículo 8, lemos o seguinte: E todo o povo respondeu de comum acordo: Faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O povo concordou. É isso. Deus quer, a gente vai fazer. No entanto, se nós avançarmos um capítulo, para o capítulo 20, já bem no final, lemos o seguinte: Todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte que fumegava. Vendo isso, o
povo ficava de longe, tremendo de medo. E disseram a Moisés: fala tu mesmo connosco e ouviremos. Mas não fale Deus connosco, senão morreremos. Moisés respondeu ao povo: não temais, porque Deus veio para vos colocar à prova, para que o seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. O povo estava em pé de longe, Moisés, porém, foi até às trevas espessas, onde Deus estava. Final, versículo 8 do capítulo 19, nós lemos o povo a assumir um compromisso diante de Deus, e agora no final do capítulo 20 lemos o povo a dizer: não, afinal nós não queremos nada disso. O que aconteceu aqui assim no meio? Aconteceu que Deus começou por expressar a sua vontade. Através de Moisés, ele entregou os conhecidos 10 mandamentos. É isso que vocês têm que cumprir para serem o meu reino de sacerdotes e a minha nação santa. É isso que vocês têm que cumprir para se poderem apresentar diante de mim como sacerdotes e para que eu vos considere como o meu povo, separado para mim. E depois de manifestar a sua vontade, Deus manifestou-se através da natureza, através dos trovões, através do monte que fumegava. E o povo aterrorizou-se. O povo teve medo, porque percebeu o nível da vontade que Deus tinha para eles, o nível de exigência que Deus tinha para eles e o seu poder que iria, de uma forma clara, ser sobre eles e agir sobre eles, caso eles não cumprissem. Então entenderam que nunca teriam possibilidade de se apresentar como sacerdotes, como Deus lhes tinha exigido, porque certamente morreriam por conta do seu pecado. Porque, escutando os mandamentos, eles entenderam que não conseguiriam cumprir com tudo aquilo que Deus queria fazer. E novamente a história do pecado vem para atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Em Gênesis capítulo 3, há um certo ser que diz assim para Eva: na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E isto despertou no homem e na mulher uma vontade de ser como Deus. Uma vontade de desobedecer por querer que a sua vontade prevaleça. Contrariamente àquilo que era a vontade de Deus, que nós sejamos sempre submissos a Ele. Então nós temos um povo que a partir de Adão, depois da queda, herdou uma imagem corrompida de Deus. A imagem que Deus imprimiu em Adão foi corrompida por conta do pecado. Temos muitos anos passados o povo diante do Senhor e fez aquilo que provavelmente nós faríamos na situação deles. Tremeu e recuou face a um compromisso que tinha estabelecido. Porque tendo aprendido a desobedecer, eles perceberam que se tornava muito difícil obedecer incondicionalmente a Deus como Ele pretendia. Ok, isto foi com o povo lá na saída do Egito. Muitos anos passaram, alguns milhares de anos passaram desde esse tempo. E hoje? O que é que o Senhor quer de nós hoje? O que é que o Senhor quer do seu povo nos dias de hoje, século 21. Ele já cumpriu com a promessa que tinha feito a Abraão. Lembram-se que a Abraão, ele disse que ele seria pai de muitas nações e que através dele e da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Deus cumpriu com isso através da redenção que Cristo conquistou para nós na cruz. Aquilo que era necessário fazer para que nós fôssemos redimidos e pudéssemos novamente apresentar-nos diante dele, já está cumprido. Não são necessários mais sacrifícios. Os nossos pecados, o perdão para eles, já foi conquistado naquela cruz. Então agora que Deus já fez aquilo que era necessário, será que Ele mudou a sua intenção e o seu propósito para nós, enquanto seu povo? Será que aquilo que Ele exigiu do povo e que depois da revelação do seu poder fez com que o povo se afastasse,
hoje é diferente? 1 Pedro, capítulo 2, diz-nos assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tenhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Soa familiar, não é? Mas importa saber quem é o seu povo, porque lá, depois da saída do Egito, era fácil, eram os descendentes biológicos de Abraão. Apocalipse, no capítulo 5, diz-nos assim: e cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Quem é o seu povo hoje? Somos nós. Somos nós que cremos no nome de Jesus Cristo. Somos nós que um dia aceitámos o seu senhorio sobre a nossa vida. Somos nós que nos chamamos de cristãos, que não é mais do que um outro nome para designar aqueles que são seguidores de Cristo, aqueles que são seus discípulos, aqueles que procuram imitar os seus passos, aqueles que procuram imitar o seu caráter, a sua forma de falar, de pensar, a sua forma de amar. Nós somos o povo de Deus. Nós só podemos entender a necessidade imensa de sermos salvos, de sermos resgatados, quando entendemos o quanto perdido nós andávamos. E quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando declaramos que cremos nele, no seu nome e em tudo aquilo que ele fala, a Bíblia também nos diz que nós então podemos ser chamados de filhos de Deus. Temos esse poder, diz lá em João 1:12. Então nós somos parte do povo de Deus. Eu sou parte do povo de Deus, vocês são parte do povo de Deus. Mas se nós olharmos para o que Deus fala através de Pedro, que replica aquilo que Deus tinha falado a Moisés, nós somos sacerdotes diante do Senhor. Cada um de nós, cada um dos integrantes do seu povo é sacerdote diante do Senhor e mais, é santo para Deus. Nós somos sua propriedade exclusiva. Nós não pertencemos a mais ninguém, nós não pertencemos sequer a nós mesmos, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus quer a cada um de nós por inteiro. No livro de Deuteronômio diz assim, e Jesus depois cita esta passagem: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O Senhor quer-nos por inteiro. O Senhor quer os nossos pensamentos voltados para Ele. O Senhor quer a nossa fala virada para Ele e a glorificá-lo. O Senhor quer o nosso coração, os nossos sentimentos cativos a Ele. O Senhor quer que todas as nossas ações o glorifiquem, o honrem. Porque só assim nós conseguiremos passar por esta vida em santificação, não pecando. Mas isto também significa que o sacerdócio não é opcional. Nós não podemos escolher não o praticar, não o exercer. Ficar de parte dessa função que Deus atribui ao seu povo. Ser sacerdote diante de Deus faz parte de ser cristão. Se nós nos declaramos como cristãos, nós precisamos entender que todos nós somos sacerdotes diante do Senhor. Mas há uma diferença muito importante face ao que aconteceu com o povo diante do monte. Recordem-se, eles aceitaram o compromisso com Deus, viram a demonstração do poder de Deus e afastaram-se. Acho que a palavra certa é acovardaram-se. Mas eu acho que se calhar nós, se estivéssemos no lugar deles, faríamos se calhar pior. A gente nem dizia nada, fugia. Só que diferente do que aconteceu naquele momento, nós não precisamos mais ter receio de ser consumidos
diante do Senhor. Porque o perdão que era necessário para os nossos pecados, para que nós nos possamos apresentar diante de Deus, para exercer esse ofício de sacerdotes para a vida do seu povo, para nós mesmos, esse perdão já foi conquistado. Marcos capítulo 15 diz-nos de uma forma muito clara que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Nós não precisamos mais de temer estar diante de Deus. Por isso nós estamos aqui hoje. Deus abriu as portas da sua casa para nós estarmos hoje diante dele sem receio de nos apresentarmos sabendo que Ele sabe o nosso interior, como nós somos falhos, como nós somos pecadores. Mas o sacrifício de Cristo serviu também para isso, para que nós nos possamos apresentar diante dele sem receio. Só que não é só por nós, é pelos outros, pelo restante do corpo de Cristo, pelo restante da sua igreja. Nós podemos apresentar-lhe súplicas, nós podemos entregar o nosso louvor, a nossa adoração, como nós já fizemos hoje, esta manhã. E quando o fazemos, não fazemos somente por nós, fazemos uns pelos outros. Cada um de nós pelos outros todos. Eu apresento as necessidades de cada um de vós diante do Senhor. Mas cada um de vós apresenta as minhas e a dos outros diante do Senhor. Não é um a apresentar as necessidades dos outros 50 e os outros 50 a irem para casa descansados, porque as suas necessidades foram apresentadas diante de Deus. É um a apresentar dos outros 50 e cada um dos outros 50 a apresentar por todos os outros 50. E eu, de repente, eu estou a apresentar a necessidade de 50 pessoas diante do Senhor e tenho 50 pessoas a apresentar as minhas necessidades diante do Senhor. Porque é isso que Deus quer, um corpo a trabalhar em conjunto. Não querem pessoas desagregadas a trabalhar para os outros. Pensando nisto, fez-me lembrar a parábola que Jesus conta sobre a ovelha que se perdeu. O pastor tinha 100 ovelhas e uma delas perdeu-se no caminho. Ele tem 99 com ele e tem uma que fugiu. E ele não hesita em deixar as 99 e ir atrás da outra. E a imagem que me veio à mente foi essas 99 ovelhas, todas juntinhas, a clamar por aquela que se afastou. E isso é a imagem da igreja que nós precisamos ter em mente. Nós podemos ser essa 100ª ovelha que se afastou, mas normalmente nós somos parte daquelas 99 que estão a clamar por essa que se afastou. Um corpo unido a trabalhar em conjunto. Só depois muitas vezes nós ouvimos: mas eu não sei orar, mas eu não sei como falar com Deus, eu não sei usar aquelas palavras bonitas, aquelas expressões que emocionam, que tocam o nosso coração. Efésios capítulo 4 diz assim: Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Há quem não sabe orar. Muito bem. Mas para isso nós somos igreja, para isso nós somos um corpo. Para que cada parte trabalhe com as outras partes para ajudar no crescimento e na edificação. O eu não sei, o eu não consigo, são idênticas àquelas desculpas que o povo apresentou diante de Moisés para se afastar e não se apresentar diante do Senhor. Se não sabe, se não consegue, há toda uma igreja,
Há homens e mulheres preparados e capacitados por Deus para ajudar na preparação. Porquê? Porque não são esses homens e mulheres que estão preparados para ajudar na preparação, não são as chamadas lideranças da igreja que vão promover o crescimento da igreja, que vão promover o crescimento do corpo de Cristo. Não. Eles são preparados para preparar aqueles que vão promover a edificação e o crescimento do corpo de Cristo, que são todos os integrantes do corpo de Cristo. Eles são como treinadores que ajudam o corpo a desenvolver-se. E cada um de nós somos os membros desse corpo. Somos os músculos, somos os braços, as pernas, os dedos. E eles são aqueles que vão ajudar a preparar para que haja esse crescimento, para que haja alimento, para que haja exercício, para que haja execução, para que todos nós possamos aprender coisas tão simples como falar com Deus, que não precisa de grandes palavras, não precisa de uma oração que toca o nosso coração, porque aquilo que toca o coração de Deus é somente a sinceridade das palavras que nós usamos. Podem ser as mais simples, às vezes pode nem ser uma palavra, uma lágrima já diz para Deus tudo aquilo que nós precisamos expressar. E quando nós vertemos lágrimas para aqueles que estão ao nosso lado a sofrer, isso decididamente toca muito o coração de Deus, porque é a igreja a trabalhar como um só. Porque, pegando nesta analogia do corpo, se um dos membros se desenvolver mais do que todos os outros, nós sabemos, é uma deformidade. Seja uma deformidade por doença, seja uma deformidade por exercício mal feito, por trabalho desmesurado num lado e menos no outro, há uma deformidade. E não é isso que Deus quer. Deus quer um corpo perfeito. Não fisicamente falando, mas espiritualmente falando. Então cada um de nós tem que participar nessa edificação. Isto significa que nós só devemos trabalhar para dentro da igreja? Que nós só devemos trabalhar para aqueles que já cá estão? Para que eles se fortaleçam? Não. Nós somos chamados a evangelizar. Jesus é bem claro nisso quando fala lá no final do Evangelho de Mateus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até ao final dos tempos. Por isso Ele se mantém connosco, porque Ele prometeu que enquanto nós evangelizarmos, enquanto nós anunciarmos o Seu nome, Ele vai estar connosco. Só que o problema e aquilo que me preocupa, aquilo que me entristece muitas vezes o coração, é quando se pensa somente na evangelização, trazer gente para dentro das igrejas, crescer em número, mas e depois? Como é que o corpo vai crescer com aqueles que já vieram, se nós não o preparamos? E se nós que já fazemos parte, não trabalhamos nessa preparação, não permitimos ser ensinados, ser fortalecidos, para ajudarmos outros no mesmo processo? Porque aqueles que vêm e aqueles que virão, eles têm que ser fortalecidos. Porque senão vem qualquer ventinho e o ventinho pode ser uma pandemia, o ventinho pode ser promessas vãs de homens, pode ser a desilusão porque a minha vontade não foi cumprida, eu não tenho o meu carro, eu não tenho a minha casa. Porquê? Porque vieram, a primeira parte do trabalho foi bem feita, mas depois não foram fortalecidos, não foram ensinados, não foram ajudados, não foram discipulados. Então o que é que a igreja tem que fazer? O que é que nós precisamos fazer? Edificação, crescimento, amadurecimento. Os líderes são separados para instruir, para preparar, para capacitar. Mas nós é que fazemos a edificação.
quem não amadurece, quem não se edifica, quem não faz parte, quem não participa na edificação e no fortalecimento do corpo, vai permanecer como criança. E se isso é tolerável durante o tempo de criança, esse tempo chega ao fim. E há um tempo em que nós precisamos de crescer. Precisamos não ser, como eu já falei, não ser levados pelos enganos, pela cobiça de tantos homens, que por alguma razão, em determinado momento, usam da palavra de Deus não para fazer a vontade de Deus, mas para fazer a sua própria vontade. Quem amadurece, quem cresce, quem edifica conjuntamente o corpo, está a fazer algo muito importante para o seu futuro, porque está a preparar a sua eternidade diante de Deus. Está a preparar-se para aquele momento em que todo o corpo, que é a Igreja de Cristo, vai estar diante do Senhor, vai atingir o pleno conhecimento de Cristo. Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece em relação a Cristo. Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente são membros desse corpo. Eu quero terminar com mais uma analogia, mais uma comparação. Porque temos o corpo que cresce, o corpo que fortalece, o corpo que está interligado através das juntas, que são os nossos relacionamentos enquanto igreja. Mas há uma outra que eu também acho muito interessante. Mateus 16 diz-nos assim: e Jesus perguntou-lhes: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse-lhe: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Novamente, a 1 Pedro diz-nos assim: chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso, a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Eu vejo a Igreja de Cristo como um edifício que, claro, é construído com pedras, com rochas, pedras separadas para esse propósito. Lembram-se da Nação Santa? Pedras santas, separadas por Deus para esse propósito. Não somente separadas, mas preparadas para esse propósito. Porque uma pedra, para fazer parte de uma construção, ela tem que ser formatada àquela construção. Porque se ela for colocada da mesma forma como foi retirada da pedreira, ela não vai encaixar com as outras pedras que estão à sua volta. Ela tem que ser preparada. Jesus diz de uma forma muito clara que a primeira pedra desse edifício foi Pedro. Primeira, não é que seja a mais importante, mas toda a construção começa por uma primeira pedra. E é engraçado que mais tarde Jesus falou para Pedro: quando te converteres, ele anunciou-lhe que ele seria a primeira pedra antes de ele verdadeiramente se ter convertido. Mais tarde ele diz: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. De uma forma, Jesus escolheu Pedro para dar pontapé de partida do ponto de vista do homem ao crescimento e fortalecimento da igreja. E disse-lhe ainda: cuida das minhas ovelhas. Pedro foi a primeira, mas a mais importante. E
é aquela que sustenta e sempre sustentará o edifício que é a Igreja, é Jesus Cristo, a pedra angular. Não adianta nós sustentarmos somente uns nos outros, nós precisamos estar todos sustentados em Cristo, porque se Ele for retirado, todo o edifício vai ruir. Mas nós somos as pedras vivas que edificam a casa espiritual onde habita o Espírito Santo de Deus. Lembram-se? Paulo diz que vós sois o templo vivo, morada do Espírito Santo. Ele habita em cada um de nós individualmente, mas habita também na igreja que Ele próprio edifica. E Ele edifica essa igreja usando a cada um de nós como as pedras para esse edifício. Agora pensem numa construção feita de pedras fracas, pedras frágeis, pedras que na realidade não são mais do que caixas de papelão pintadas para parecerem pedras. Se essa construção começar a subir e ter cada vez mais altura, o que é que vai acontecer às pedras que estão cá em baixo? Elas vão abater, elas vão cair e o edifício não se vai suster. Esse não é o edifício que Deus quer. Não é essa a igreja que Ele quer edificar. Ele quer pegar em nós, que somos pedras verdadeiras. Ele quer pegar em nós, que somos pedras vivas, santas, porque somos separados para esse edifício. E quer preparar-nos, quer fortalecer-nos, para que esse edifício cresça. Não só em tamanho, mas em fortalecimento. Quer que esse edifício cresça para aguentar com tudo aquilo que Satanás vai enviar e envia para que esse edifício caia e rua. Caia. Nós somos as pedras vivas. Nós precisamos aceitar e ser preparados para construir o edifício que é a Igreja de Cristo. Amém? Porque Deus vai enviar muitos. E a nós compete-nos preparar a recepção deles. Qual é o problema disto tudo? É que nós muitas vezes colocamos a culpa para isso não acontecer nas nossas vidas numa série de coisas. Mas na realidade, o único obstáculo para que tudo isto que eu falei não aconteça nas nossas vidas somos nós mesmos. Sou eu, é você. Quando nós rejeitamos ser preparados por Deus, através daqueles que nos rodeiam. Quando nós rejeitamos ser edificados, fortalecidos, porque queremos ficar no nosso comodismo, de estar sentados, de estar sossegados, de somente assistir e não participar, de somente escutar e não contribuir. Nós precisamos de nos envolver, nós precisamos de nos entregar, nós precisamos ser preparados para preparar outros. Porque Deus quer construir um edifício, um corpo, uma família. Porque só há um modelo, um Redentor e um Deus. Amém? Eu não sei qual é o costume aqui, mas a gente costuma agradecer a oportunidade em nome de Jesus.